São 6 da manhã, você acorda, se candidata a um emprego e é rejeitado antes mesmo do seu café ficar pronto. Não por uma pessoa, mas por um algoritmo que decide seu futuro em segundos. Você ajusta o currículo, reescreve a carta de apresentação e envia repetidamente. E de novo, centenas de inscrições, centenas de "ficamos impressionados", seguidos de "infelizmente". E no começo, você se culpa. Talvez você não seja bom o suficiente. Mas e se o problema não for você? E se o sistema estiver te filtrando antes mesmo de alguém ver seu nome? Porque conseguir seu primeiro emprego não é só difícil. O sistema está quebrado na raiz. Eu sou o Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explicar como o emprego de nível inicial está morto. Milhões de pessoas estão recebendo rejeição atrás de rejeição e percebendo a dura verdade. Não se trata de educação. Não é questão de idade, salário, localização ou cultura. Tornaram-se vítimas do paradoxo da experiência. As empresas não ligam para a sua formação. Elas querem tempo e querem de 3 a 5 anos disso. Aí está o paradoxo. Nível inicial, por definição, não é nível intermediário. É um clássico dilema sem solução. Querem experiência para cargos iniciais, mas não dão oportunidade para adquiri-la. Como ser contratado assim? Isso virou padrão no Ocidente. Os dados atuais mostram que nos Estados Unidos, cerca de 60% das vagas de nível inicial em setores como TI, marketing ou finanças exigem anos de experiência, mas não estão dispostos a treinar ninguém. Como escreveu um candidato insatisfeito no Reddit: onde ficou a ideia de crescer no cargo? Assim funciona a mobilidade econômica. Sem isso, milhões de jovens ficarão presos na base corporativa, sem chance de ascensão. Há 20 anos a mobilidade econômica fazia sentido, mas 20 anos é muito tempo e muita coisa mudou. Mais do que nunca, os responsáveis pela contratação agora pensam em risco ao ler suas candidaturas, ou mais provavelmente, quando seus sistemas de IA leem suas candidaturas. Eles não estão pensando em treinamento, eles estão avaliando se você vale a pena e em quanto tempo consegue fazer algo para aumentar o lucro deles. Eles estão procurando um ponto ideal. Jovem demais, pouca experiência, significa alto risco. Velho demais, experiência demais, e você é caro demais. Desesperado demais ou teimoso demais. Como outra pessoa escreveu no Reddit, você literalmente não tem como sair ganhando. O que as empresas estão procurando idealmente são trabalhadores jovens, experientes, mas não experientes demais, prontos para assumir a função imediatamente. Segundo um especialista em recrutamento, hoje os funcionários já precisam entregar resultados, pois o primeiro degrau da escada do emprego foi removido. Atualmente, ele está fumegando na fogueira do progresso. E não é só nos Estados Unidos. No Reino Unido, o StandoutCV.com analisou quase 49 mil anúncios de 43 cargos populares de nível inicial. 51,3% desses empregos exigiam experiência, com uma média de 2,7 anos. Como isso é possível quando você está começando? Uma das únicas soluções são os estágios. Hoje em dia, os estudantes às vezes acabam estagiando por meses, até mesmo 1 ano ou mais. Eles às vezes ocupam 2 ou 3 funções diferentes. Segundo a Forbes, para prever o desempenho em um emprego inicial, educação, referências e entrevistas são menos confiáveis que o resultado em um estágio. O artigo afirmou que responsáveis pela contratação querem evitar leões no currículo e gatos no trabalho. Porém, quem pode trabalhar de graça? Nem todos têm uma rede de segurança. Mesmo assim, sem um estágio, você fica preso. Lá nos anos 1980, apenas 3% dos americanos faziam estágios. Hoje, esse número está mais próximo de 50%. E se você faz um estágio, é provável que consiga um emprego depois, ou pelo menos costumava ser assim. Mas e os outros 50%? Onde eles se encaixam? Por isso, críticos consideram os estágios antiéticos e injustos. Estudantes com mais recursos têm mais sucesso ao buscar emprego, não necessariamente por inteligência, habilidades ou dedicação. Se está gostando da análise sobre a dificuldade do primeiro emprego, curta, compartilhe e inscreva-se. Isso ajuda o canal, mesmo não resolvendo o problema. Com o degrau mais baixo removido e estágio sendo quase a única forma de crescer na carreira, alguns jovens ficam excluídos das carreiras corporativas. Mas o fato é que mesmo com um estágio, hoje em dia não há garantia de que você vai conseguir um emprego, porque os cargos de nível inicial estão desaparecendo rapidamente. Para os formados nos Estados Unidos com idades entre 22 e 27 anos, o desemprego agora é de 5,7%, bem acima da taxa geral de 4,4%. E 40% desses formados que estão trabalhando estão em empregos que nem exigem diploma universitário. No momento,
Aspirar a um emprego de colarinho branco não é uma boa ideia, mas vai piorar. A realidade é que muitas empresas estão atualmente no processo de eliminar a maioria de suas vagas de nível inicial. Parte do problema é a terceirização. Por que contratar um profissional de TI americano iniciante por 36 mil a 66 mil dólares ao ano se é possível terceirizar para alguém experiente na Índia ou Vietnã, que já começa produzindo? O que faria se tivesse uma empresa? Em 2024, a Forbes, escrevendo sobre terceirização nos Estados Unidos, disse que 37% das pequenas empresas terceirizam pelo menos um processo de TI. Isso não vai acabar. Até 2029, espera-se que a terceirização global de TI cresça em 812,7 bilhões de dólares. Esse mesmo artigo disse que, atualmente, 66% das empresas dos Estados Unidos terceirizam pelo menos um departamento. Isso significa que cerca de 300 mil empregos americanos estão sendo terceirizados todos os anos. Se o trabalhador estrangeiro consegue falar inglês bem e tem noções bem básicas de software, ele já está pronto para começar. Profissionais qualificados, experientes, dedicados e que dão pouco trabalho, colaborando para a produtividade de 24 horas, uma perfeição simbiótica, contratados via terceiros. Geralmente não são abrangidos pela legislação trabalhista dos Estados Unidos, mas sim pelas regras locais do fornecedor. Para jovens americanos que buscam emprego, a terceirização aumenta a concorrência. A globalização favorece proprietários e investidores, mas nem sempre o trabalhador comum. Claro, isso pode significar que você, como consumidor, receba bens e serviços a um preço mais baixo, mas para muitos, essa não é uma troca tão vantajosa. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Empresas terceirizar pode ser questão de sobrevivência. Precisa de um site, logotipo, edição de vídeo ou marketing digital? A rede global de freelancers pode ajudar. A terceirização pode ajudar as empresas a sair do papel e crescer, porque você pode expandir e contratar mais pessoas. Mas será que as grandes empresas de tecnologia precisam terceirizar tanto assim? Grandes empresas de tecnologia que recentemente ordenaram o retorno ao escritório para funcionários americanos insatisfeitos. Quase 46% dos funcionários corporativos que receberam essas ordens afirmaram que pediriam demissão, mas acabou que, em pesquisas, 53% das empresas disseram que secretamente esperavam que muitos de seus funcionários saíssem, o que é conhecido como demissão silenciosa. Por quê? Eles não precisavam deles, mas evitaram o transtorno de demiti-los. Segundo a Gallup, em 2023, pelo menos 50% dos trabalhadores dos Estados Unidos praticavam o quit quitting, fazendo apenas o mínimo por saberem que seriam demitidos. No Reino Unido, a Gallup disse que 90% dos funcionários não estavam engajados com seus empregos, caminhando para o quiet quitting, mas agora muitos desses empregos nem sequer existem mais.
Eles queriam sair em uma época de fartura, e esses dias acabaram. As empresas têm todo o poder agora. Ou elas podem terceirizar o seu trabalho, ou podem contratar alguém que esteja disposto a trabalhar turnos de 24 horas, nunca tira um dia de folga, e raramente comete um erro. A inteligência artificial virou a preferida do escritório, e é a principal razão para muitos empregos de nível inicial sumirem, mais do que a terceirização. Em 2024, 804 responsáveis pela contratação em empresas foram entrevistados sobre inteligência artificial. 78% afirmaram que suas empresas pretendem reduzir a contratação de recém-formados por causa da inteligência artificial. Alguns citaram cortes pequenos, entre 3% e 10% do quadro. Outros previram um cenário muito pior. Mais de um décimo disse que as reduções poderiam chegar a 15% a 30%. Alguns disseram que poderia chegar a 30% a 60%. Como seria o escritório? E alguns desses gerentes chegaram a dizer que esperavam perder 70% de sua equipe. Tenha em mente que essas eram previsões, mas as demissões já estão acontecendo. Está chegando e vai ficar feio. Essa é a dura realidade. Sem habilidades sólidas de pensamento crítico e resolução de problemas, você compete com sistemas que já conseguem fazer cada vez mais do trabalho de nível inicial. A boa notícia é que só 7% das empresas disseram oferecer menos vagas que antes. Isso ocorreu principalmente por causa da IA, mas também por questões financeiras e falta de confiança nos jovens formados. As empresas agora exigem muito mais de seus jovens funcionários. Estágios estão ficando obsoletos. 7 em cada 10 empresas afirmam que a IA pode substituir estagiários. Então, por que mantê-los? Como você sabe, estágios eram uma forma de entrar na carreira corporativa. O Fórum Econômico Mundial, em março de 2026, disse que nos 18 meses anteriores, os empregos de nível inicial nos Estados Unidos caíram impressionantes 35%, e isso se deveu principalmente à IA, IA barata, confiável e obediente. E se o CEO da Anthropic, Dario Amodei, estiver certo, 50% dos empregos de escritório de nível inicial serão eliminados nos próximos anos. Ele alertou sobre o deslocamento de trabalhadores no mercado de trabalho e concentração de poder econômico, defendendo que empresas realoquem funcionários para evitar demissões. O relacionamento aconchegante entre humanos e IA no ambiente de trabalho parece muito mais com humanos sendo mandadas a juntar suas coisas e ir embora. O British Standards Institution, em 2025, entrevistou 850 chefes de empresas na Austrália, China, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. 41% disseram que já haviam substituído funcionários por IA. 43% disseram que planejavam se livrar de mais humanos no ano seguinte. No fim das contas, tudo se resume a produtividade e eficiência. As empresas que promovem a substituição em massa de empregos não parecem se preocupar com as consequências de longo prazo. Veja a Amazon, uma das maiores empregadoras do mundo, com cerca de 350 mil funcionários corporativos e uma força de trabalho global total de 1,5 milhão. O New York Times informou que só nos Estados Unidos a Amazon emprega cerca de 1.200.000 pessoas, mas planeja substituir muitos desses empregos. O New York Times, em 2025, informou que teve acesso a documentos internos que diziam que a empresa planeja eliminar ou deixar de contratar para aproximadamente 600 mil cargos até 2033. A inteligência artificial é o motivo. Cerca de 75% das operações da Amazon serão automatizadas. Isso já começou no escritório. No ano passado, a empresa demitiu 30 mil funcionários administrativos. Isso ocorreu após a demissão de 27 mil funcionários em 2023. Até 2027, as tecnologias de automação da Amazon vão significar que 160 mil funcionários em todos os tipos de funções não serão contratados. A empresa estima uma economia de cerca de 12,6 bilhões de dólares, mas isso significa dezenas de milhares ou até centenas de milhares de empregos indo pelo ralo do progresso. E não vamos esquecer Mark Zuckerberg, o homem que sempre quis apenas conectar as pessoas com seus entes queridos. Em 2025, ele demitiu 5% de sua equipe. Em abril de 2026, ele demitiu mais centenas de funcionários, enquanto sua empresa tentava recuperar prejuízos após supor erroneamente que as pessoas queriam passar todo o tempo no metaverso. Foi uma grande aposta que custou à Meta cerca de 80 bilhões de dólares desde 2021. Agora, a empresa voltou-se para investimentos em IA e demissões de funcionários.
Segundo a Reuters, Zucks pode demitir 20% da força de trabalho da Meta no total. Ele também está investindo 135 bilhões de dólares em IA, com foco em superinteligência, o tipo de IA que vai eliminar ainda mais empregos de nível inicial. O apocalipse dos empregos está chegando. Goste você ou não, Jack Dorsey sabe disso e recentemente disse aos acionistas que planeja demitir 4 mil dos seus 10 mil funcionários. Ele afirmou que todos no setor de tecnologia farão isso e quer se antecipar. Está certo. Nos negócios, quem fica para trás afunda. As chamadas 4 grandes empresas de consultoria, Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers e KPMG, também embarcaram na onda da IA. Juntas, elas anunciaram 44% menos vagas para graduados em 2025 em comparação com 2023. A PricewaterhouseCoopers planeja cortar quase 1/3 das contratações de nível inicial nos Estados Unidos até 2028. A empresa cortou 5.600 empregos em 2024 e mais cortes virão. Tudo aconteceu tão rápido. Nos velhos tempos de 2021, a PricewaterhouseCoopers anunciou que nos próximos 5 anos planejava contratar 100 mil novos funcionários. Quase o oposto aconteceu. Isso mostra o quanto as coisas mudaram em tão pouco tempo. A terceirização e a inteligência artificial tornam empregos de nível inicial quase obsoletos. Poucos contratados terão que se esforçar ao máximo, enquanto jovens ouvem que não estão prontos para o mercado. Mas quais empregos vão desaparecer antes? Previsões recentes apontam que até 2029, 80% do atendimento a dúvidas comuns em call centers será automatizado por chatbots. Todos os empregos que foram do Ocidente para a Ásia nos últimos 20 anos também não vão mais existir por lá. Se existirem, serão poucos, pois os call centers usarão modelo híbrido, com intervenção humana só quando preciso. Quem mais está pronto para a guilhotina da IA? O trabalho administrativo e de escritório vai acabar. IA e automação robótica de processos, ou RPA, já gerenciam faturas, folha de pagamento e contabilidade básica. Os humanos vão supervisionar, mas talvez trabalhem como especialistas em verificação de IA. Mas é muito improvável, ou quase impossível, que haja tantos supervisores quanto havia funcionários. Alguns especialistas estão dizendo atualmente que os empregos vão apenas se transformar. Por exemplo, os assistentes jurídicos vão se tornar muito melhores quando tiverem um assistente robô. Esse é o argumento da ampliação, e ele diz que não seremos substituídos, mas sim receberemos superpoderes. O problema desse argumento é que ele se baseia muito em, suposições. Um membro do Conselho Consultivo Econômico da Anthropic disse em uma entrevista à The Atlantic que nem mesmo os líderes de tecnologia sabem o que vai acontecer. Ele meio que disse que eles estavam improvisando. O artigo afirmou que o CEO, em 2025, comentaria abertamente sobre o impacto da IA no mercado de trabalho. Agora, de repente, ficaram calados. Os realistas dizem que as empresas fazem o que é bom para sua receita e para seus acionistas. O que acontece com a população é uma preocupação secundária. Os políticos podem ter tentado criar políticas para limitar a devastação, mas ainda não se sabe como seriam essas medidas. Sabemos apenas que os empregos de nível inicial são os primeiros a desaparecer. Seja engenharia, programação básica, entrada de dados, agendamento, arquitetura básica, marketing do tipo SEO ou redação de blog simples, um computador fará isso. Empregos rotineiros digitais baseados em regras e de baixo risco devem ser considerados extintos. Para sobreviver, é preciso habilidades cognitivas, originalidade e letramento em IA. Um sem o outro não funciona nessa nova realidade. Mas isso ainda não muda o fato de que você não consegue nem entrar no nível mais baixo. E está ainda pior agora porque a geração Z está tendo que disputar com todos os millennials que perderam seus empregos recentemente. Eles também estão indo atrás das vagas de nível inicial. Durante a pandemia, o e-commerce cresceu, o streaming disparou e as ferramentas de trabalho remoto avançaram. O mundo digital explodiu enquanto nos adaptávamos ao novo normal. Foi a era do grande reset, onde iríamos aproveitar as inovações da quarta revolução industrial. O problema é que o futuro que foi imaginado não chegou. Com o fracasso do metaverso, o crescimento desacelerou e as taxas de juros aumentaram. De repente, as grandes empresas começaram a preparar os cortes. O crescimento deu lugar à eficiência, cortes, desculpas e justificativas. Isso deixou os millennials na mão. A geração Z surgiu nesse caos corporativo enquanto diziam aos millennials que eles eram excedentes. Não deve ser surpresa, então, que 43% dos trabalhadores da geração Z agora participem da economia de bicos. Esse é um número aproximado. O mesmo acontece com os millennials. Dependendo da fonte,
ou 38% ou 45%, até mesmo 78% dos millennials agora ganham renda com bicos. Alguns fazem isso para complementar a renda. Alguns gostam da flexibilidade, mas para muitos, não é uma questão de escolha. Em 2024, o LA Times disse que 38% de todos os americanos já trabalharam na economia de bicos, contribuindo com 1,27 trilhão de dólares para a economia. Este artigo sugeriu que o governo tem a responsabilidade de tornar esse tipo de trabalho mais sustentável, porque atualmente não é. Existem pouquíssimas proteções para os trabalhadores de bicos. O trabalho precário vira norma e mais pessoas ficam vulneráveis à exploração. A cultura da correria frequentemente não traz redes de proteção. Os trabalhadores podem acabar fazendo turnos de 12 horas trabalhando em vários empregos só para conseguir sobreviver. Esse é um dos motivos pelos quais tantos estão se mudando para o exterior. Jovens e adultos dizem que, se precisarem correr atrás, farão isso onde for melhor para eles. Em 2025, segundo a previsão da Digital Nomad, 39% da geração Z e dos millennials planejam trabalhar no exterior no próximo ano. Segundo um escritor, a geração Z está rapidamente se tornando a geração com maior mobilidade internacional da história. Um dos países que mais sofreu foi o Reino Unido, um país onde a mídia fala sobre um êxodo. A BBC citou o Escritório de Estatísticas Nacionais, ou ONS, em 2025, ao afirmar que 195 mil pessoas com menos de 35 anos se mudaram para o exterior do início do ano até junho. Em outra pesquisa, 75% dos jovens britânicos disseram considerar sair do país. Nos Estados Unidos, dados mostram que esses números também cresceram. De acordo com um artigo da Quartz, citando dados recentes, o novo sonho americano é deixar os Estados Unidos. Pesquisa recente revelou que 17% dos americanos planejam deixar o país e 5% já estão indo todos buscando melhor qualidade de vida. Pesquisa mostrou que Inglaterra é uma das principais escolhas e pode precisar deles. Canadá, Itália e Austrália também foram favoritos. Vietnã, Tailândia, Indonésia, México, Espanha e Portugal também são destinos populares para trabalhadores digitais. Tantos jovens indo embora pode levar a uma fuga de cérebros. Os governos podem não aprovar e pressionar outros países ou destacar os riscos de viver fora, mas esses são efeitos da globalização. Quando faltam empregos estáveis em grandes empresas, as pessoas buscam onde há melhor qualidade de vida. Como diz o ditado, a grama pode parecer mais verde em outro lugar. Viver sem proteção e com insegurança não é para todos. Dito isso, países ocidentais, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, ainda perdem muitos jovens, e isso deve piorar muito. Um relatório disse que em 2023 havia cerca de 35 milhões de nômades digitais, com aproximadamente 18,1 milhões vindos dos Estados Unidos. Mas até 2030 estima-se que haverá 60 milhões. Se as corporações pudessem escolher, empregariam o menor número possível de pessoas. O objetivo final é uma empresa bilionária com um conselho, alguns executivos e uma enorme fazenda de servidores com agentes de IA, máxima produtividade, custos mínimos. Esse é o futuro. Eles não precisam nem querem você. Se as empresas não precisam mais de pessoas, onde estão os empregos? Bem, é exatamente isso que vamos explicar no vídeo sobre por que os Estados Unidos estão ficando sem empregos. Ou clique neste vídeo em vez disso.